E a história do André? Só pra encerrar, o Corinthians foi bem eliminado por um time que jogou mais do que ele e que mereceu mais. E tá tudo certo, Novo Horizontino na final. Sobre o André, nós temos duas declarações aqui, o Bibi. Nós temos o Marcelo Paz falando sobre a venda dele e o Dorival Bravo com a venda do André. Então, vamos dar uma olhadinha para você explicar direitinho a linha do tempo aí, o que tá rolando hoje nessa história do André. Primeiro, Marcelo Paz, o Piero, o diretor do Corinthians, falando sobre a possível e ali, no meu entendimento, a praticamente sacramentada venda do André. Vamos ver. Não, o André não está vendido. Existe uma proposta? Sim, existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né, dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então, as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, se pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Tem essa história aí do mais-valia. Agora, o que me chamou a atenção nessa declaração do Marcelo Paz, Bibi, além de ele começar falando que não está vendido, mas dando todas as indicações que estava muito bem encaminhado, foi ele falar que o Corinthians foi no Transfer Market para ver o valor dele e não tem. Então é o que oferecem. Se você não sabe quanto vale o jogador, você vai no Transfer Market. Agora, não tem nada lá. Como é que eu vou saber? Então o valor é o que oferecem para nós. Velho, aí, desculpa. Mas aí, a verdade é que o Dorival na sequência, o Bibi, já coloca o Dorival, Piero, que aí a Bibi explica lá, porque o Dorival ficou pé da vida. E acho que todo torcedor do Corinthians ficou também. Coloca o Dorival pra nós. Uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas, já acabou, já ficou, já foi lá para trás, foi do ano passado já. A partir desse ano nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível de exigência muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Nós precisamos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. É impossível isso. Então, ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aquilo que nós já temos. E para melhorarmos, nós não podemos perder aqueles que já estão. E ele fala aí dessa iminente perda do André. Agora, acho que a repercussão dessa possível venda não foi muito boa, porque, pelo que eu tô vendo aí, o presidente vetou a história, ô Bibi. Ô, André, foi um caos e até assim,
a nossa função enquanto repórter, jornalista, é apurar, né? Checar, confirmar a informação, estejamos no momento que estivermos. E aí o André Hernan, ele traz em primeira mão. A gente estava chegando no estádio, né, quando sai essa informação, e logicamente eu já corri para apurar e confirmar e tal. E 1h30 mais ou menos antes do jogo, chegam ali, né, os principais nomes do Corinthians. O Marcelo Paz, executivo de futebol, o Stabile, e a gente tenta correr para colocar de repente algum deles no ar, né, para que a gente pudesse falar sobre isso. Ah, é jogo decisivo. Sim, é jogo decisivo, mas faz 2, 3 horas que a torcida só fala sobre a possível venda do André. Então, assim, nas redes sociais a repercussão em geral, não 100%, né, mas em geral ela já estava bem negativa. Pelos Sim. valores envolvidos e também pelo fato de liberar o André no meio do ano e também por encaminhar uma venda em fevereiro de um jogador que até aquele momento tinha 23 jogos pelo profissional e que talvez até junho ele tenha 40 jogos. E aí ele poderia, né, ser mais utilizado, ter um ganho técnico, né, de atuação, de destaque e, consequentemente, o valor ele poderia subir. Então, a partir disso, a repercussão ela foi, de fato, bem negativa. Quando a gente vai para a coletiva do Dorival, a primeira pergunta é sobre jogo, aí a segunda já é sobre o André, e essa resposta que a gente usou é a minha terceira, que não ia ser sobre isso, mas eu senti que ele precisava falar um pouco mais sobre o assunto. E o Dorival, ele fala na segunda, que aliás para mim é o melhor trecho, ele fala assim: o Corinthians precisa se decidir se quer estar bem esportivamente ou só financeiramente. Se a questão for só financeira, eu não participo desse processo. Então, foram aspas bem fortes. Eu não sei se elas desencadearam a necessidade do Marcelo Paz de vir falar, ou se ele já tinha pré-determinado com a assessoria que conversaria conosco, né? Mas fato é que o técnico Dorival Júnior fez um desabafo muito significativo, porque ele fala, André, essas contratações que chegaram na atual temporada, elas não são reforços, elas são reposições. Porque o Corinthians, ele perdeu o Maicon, ele perdeu o Romero, ele perdeu o Thales, enfim, ele enumera ali os jogadores que o Corinthians perdeu e precisou repor. Ah, não são titulares, mas enfim, é reposição de grupo. E aí ele fala, não dá para sempre ficar montando um novo time. E aí eu pergunto para ele, então dá pra gente entender que tu és contra ou que tu foste contra essa possibilidade de venda? E ele, por mim, ninguém sairia na metade do ano, porque o meu entendimento, dentro das minhas apurações, é a direção do Corinthians falou pro Dorival no começo do ano, alguém vai precisar ser vendido. Mas a gente vai trabalhar para que essa venda aconteça só no final do ano. A gente pode vender no meio do ano, mas só vai entregar o jogador no final do ano. Então eu entendo que ele ficou confortável com essa situação. Aí, quando em fevereiro ele já ouve que vai perder uma das principais peças, e também no entendimento dele, o Dorival ele já trabalhou, né, como executivo, ou alguma função desse tipo, fora treinador de futebol, se eu não me engano, no Atlético Paranaense, né? No entendimento dele, ele também sabe que o André ele pode ser potencializado, ele pode passar a valer mais no mercado, né? E também esportivamente seria uma grande perda para o Corinthians. Poderia pelo menos esperar o Transfer Market dizer quanto que ele vale. E a gente nem sabe quanto que ele vale, então, né? A sonora do Dorival realmente era outra que ele é mais incisivo e tal. Mas, assim, ó, de momento, a venda está paralisada. E até alguém falou que o Milan estaria estudando processar o Corinthians e tal. Você sabe de alguma coisa, Bibi? Eu só quero fazer um parênteses rápido sobre o Transfer Market. Eu respeito e admiro o trabalho do Marcelo Paz, já não de hoje, Eu né? também, Mas acho que ele foi mal nessa declaração, porque assim, mesmo que o Transfer Market estipule um valor para o André, quem tem que estipular o valor de uma prata da casa é o Corinthians. O Corinthians Evidente. tem profissionais que conhecem o mercado para o Corinthians entender quanto ele vale, quanto ele pode valer, enfim. Então, essa sonora Claro. realmente não pegou bem. Sobre a negociação, é o seguinte. Tá tudo parado, de fato, como o Marcelo Paz trouxe, já estava tudo muito bem encaminhado, com minutas de contrato sendo trocadas, né, com ajustes para que possa atender os interesses das duas partes, mas o presidente não havia assinado nada. Imagino que por conta da repercussão, mas também por conta da fala bastante dura do técnico Dorival Júnior, hoje a situação que temos é a venda, nesse momento, segunda-feira, acabou a bateria do meu relógio. 9h30 da Segunda-feira, manhã. às 9h31 da manhã, o Corinthians não vai vender o André ao Milan. Aí a ESPN também trouxe essa informação de que o Milan pensa em judicializar isso, né? Ir na FIFA e tal, tentar alguma coisa.
fui apurar e entender. O Corinthians está muito tranquilo em relação a isso, mas falei com 2 advogados especializados em direito esportivo e há uma brecha sim, já aconteceram outros casos. O Milan ele não pode reverter o processo de compra, ele não pode conseguir na FIFA executar a compra do jogador, mas ele pode buscar sim uma indenização, porque há um entendimento de que não necessariamente a assinatura só configura um negócio muito bem apalavrado. Tem trocas de e-mails, as próprias minutas, um acordo verbal, assim, do tipo, agora tá ok, por mim, vamos seguir o negócio, sabe? Para executar o contrato final, e isso já poderia abrir uma brecha para o entendimento da FIFA e também dos órgãos, né, do CAS e tal, de que o Milan poderia minimamente ser indenizado, não que ele vá conseguir reverter esse processo de compra do André. Né? Eu fico surpreso com essa informação, porque se não tá assinado, isso aí faz parte do mundo dos negócios. Enquanto não tá assinado, irmão, você pode ter palavra, você pode ter... a nossa empresa aí, eu leio as notícias. Nossa empresa tinha uma proposta lá de uma outra maior, não sei o que, sei o que, já tava tudo certo. Até não tá assinado. Então, enfim, no mundo dos negócios, me surpreende que o Milan possa ter uma possibilidade de pegar alguma coisa. O André, se tu me permite, eu vou ler rapidinho. É um advogado que é uma fonte, né? Ele tem muito trânsito no CAS e tal, na FIFA. Eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Corinthians pode sofrer punição e ter que indenizar o Milan. No direito desportivo, o que vale é a vontade das partes e o acordo sobre os elementos essenciais, preço, prazos, etc. Se houve aceite formal e troca de minutas, a FIFA entende como um contrato assinado, mesmo sem a canetada do presidente. Isso é o que o TAS tem confirmado. Se o Milan tiver esses e-mails e a minuta final aceita, o Corinthians corre risco jurídico na FIFA. Bom, eu fico surpreso realmente, porque se não tem, a não ser que tenha um pré-contrato já feito, e no pré-contrato tenha lá estabelecido, caso uma das partes desista, paga 10% de multa, enfim, mas ok, se faz parte da legislação, velho. E tem gente aqui defendendo o Marcelo Paes na história do Transfer Market. Eu sou que nem você, Bibi, eu admiro bastante o Marcelo Paes, acho um cara, sensacional, já entrevistei ele aqui na live algumas vezes. Agora sim, ele quis dizer, muito provavelmente, olha, ele é tão novo que a gente nem sabe ainda o preço do mercado. Você vai lá no Transfer Market, não tem. Mas, cara, quem dá o preço é o clube. E podia estar lá no Transfer Market 2 milhões ou 50 milhões. Quem dá o preço é o clube, não é o Transfer Market. Então, enfim. Bibi, só pra gente encerrar, porque tem muito o que falar aqui, Lingard já está no Brasil, já assinou o contrato, essa contratação meio que aleatória aí do Corinthians, chega pra jogar, tá pronto pra jogar, precisa adquirir condição física ainda. O que é que sabemos de Lingard? Ele assinou um pré-contrato, né, que só vai virar um contrato efetivo caso ele seja aprovado nos exames médicos que estão sendo realizados agora, de manhã, aqui pertinho de casa, inclusive. E aí vai assinar com o Corinthians até o final dessa temporada, com uma cláusula de renovação para renovar automaticamente até o final de 2027, caso ele atue em 50% dos jogos, 45 minutos ao menos. O Lingard, ele não joga desde o mês de setembro, então eu imagino que sim, ele vai precisar de um tempo aí para recondicionamento físico, mas é um jogador que, no meu entendimento, até pela alta minutagem, né, porque se a gente for comparar com o Zaccaria, a minutagem dele é 30 minutos. 50% de jogos também. A do Lingard já é um pouquinho mais. Acho que é um jogador que o Corinthians entende que sim, pode agregar bastante tecnicamente e ser utilizado mais vezes, até porque ele vem de 2 boas temporadas no futebol sul-coreano. E hoje também quem tá passando por exames médicos é o João Ricardo, goleiro que pertence ao Fortaleza, vai assinar com o Corinthians um contrato de empréstimo até o final do ano. Ele tá se recuperando ainda de uma cirurgia, né, que fez no ombro direito, não joga também desde o mês de setembro, e aí tava passando por esse processo de recuperação. Se for aprovado hoje nos exames, também assina com o clube. Boa. O Bibi, só para encerrar definitivamente, não foi um pedido do Memphis, mesmo ele tendo jogado junto, eles tendo jogado juntos num determinado momento lá no United, não foi um pedido, mas depois que ele ficou sabendo que estavam conversando, ele foi lá, conversou com o Lingard e tal, é isso, né? Isso, é como se ele tivesse encorpado a possibilidade de negociação, até porque vale lembrar que o Lingard já tinha
aparecido em manchetes aqui no Brasil poucas semanas atrás, negociando com o Remo, né? Então o Corinthians, opa, tem um nome bom, eles não se acertaram financeiramente, quem sabe? 33 anos, histórico positivo, vem de boas atuações e tal. E aí, logicamente, o Memphis, por já ter jogado com o jogador, conhecer ele de perto, ele talvez tenha participado da conversa ali, né? Da negociação, Sim. como a gente sabe que isso acontece. Mas não foi Sim. uma indicação do jogador, não. Beleza. Bibi, vai resolver o problema do disjuntor lá, espero que dê tudo certo e que você tenha a energia 100% restabelecida na sua mansão, tá bom, Bibi? Valeu, André. Obrigada. Boa live. Obrigado você, muito obrigado. Receba os aplausos do nosso auditório, Bibi Molina! Espero que chegue sem a preguiça do Memphis, viu? Porque se for igual... E a Copa tá chegando. Quanto mais perto vai chegando a Copa, mais... né? Mas tem gente que defende, que acha que vale. Deu um título pro Corinthians, salvou o Corinthians. Olha aqui, ó, like, gente. Like. Quebra essa pra nós aí. Like.